Fala galera, saindo aqui do Stockton University, onde o Flamengo treinou, né? Tá treinando ainda, enquanto eu gravo esse vídeo. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Lembrar você, né, que é para jogar na Bet Oficial da Nação com responsabilidade. Para maiores de 18 anos é diversão, não é investimento. Tem jogos rolando, muita coisa rolando na Copa do Mundo de Clubes. Aproveite, faça seu cadastro agora mesmo. Emagreça com saúde na Mais Cabelo, programa Mais Slim. E também lembrar você que a Caravana do Haroldo te leva para qualquer jogo do Flamengo no mundo. Então entre em contato com a Caravana do Haroldo, tem tudo aí no comentário fixado. Também, né, lembrar que Visto Rápido EUA faz o seu visto para os Estados Unidos, como também faz cidadania para países europeus. Então, agora com vocês o treino do Flamengo. Vocês vão ver no vídeo que eu tô falando que alguns jogadores que parecia que estavam o time todo, mas alguns jogadores estão fora. A gente acabou de receber informação e confirmaram que não estavam no campo o De La Cruz, o Gerson e o Ayrton Lucas, tá? Então, jogadores fazendo provavelmente controle de carga. Assim que o Flamengo soltar uma notícia nova pra gente, a gente traz pra vocês nas nossas redes. Olha, o presidente BAP veio aqui entregar umas camisas pro pessoal da Stockton University. Tá aqui no campo de treino. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, antes dos jogadores entrarem no campo. Aqui, Stockton University. Ele entregou umas camisas ali, né, ó? É isso. O presidente BAP entregou umas camisas de uma placa, que é o pessoal da Stockton University, que foi a base do Flamengo, né, nesses jogos aí contra a Esperança. Penúltimo treino do Flamengo hoje aqui. É, o Flamengo treina amanhã ainda aqui, né, na segunda-feira, e aí viaja para Orlando pro restante da competição. Olha aí, o BAP que tá gravando um vídeo ali. Além de camisa também, teve também. And then 1996, getting on the bus, Teve também aqui. Nigeria, in the Olympics, gold medal. Go play Brazil. Sorry, sorry. Muito legal. But again, you look at the team. Manco Cano. Canoe. I watched aqui pra eles. Canoe. Muito legal. Amagachi. Amokachi. Nice. Jojo Kocha. JJ Okocha. Terrible basketball players. Yeah, you guys. So that's why this is E a the game of próxima, cada magic. direção também tá segurando a camisa que eles By the way, deram pra Saudi ele. Arabia, before they got here, that year, Ó, o their presidente last BAP friendlies aqui. outside, they lost 5-0 to Chile. And then they came here and they make the second round. Do you also have a basketball team here at the university? Of course. Yeah, but is which division? Three. Yeah, so Santiago Solari played Presidente. Division 3 college soccer. Ah, olha lá, ganhou a camisa lá também, ó. Thank you. Appreciate it. Oh. So when I leave here, I'm maybe going to Miami to see Santiago with Real Madrid when I'm finished here. I'll show you the picture here. Yep, you're welcome. Presidente, tudo bem? Presidente. Aí, papo, Tudo bom? Tá magrinho, hein? É, rapaz. Um pouco pra entrar em campo. Yes. E aí, ficou, cara, que vitória, né? Importante, óbvio que já passou, mas é legal, né? Você vê o time Sensacional, representando. né? Sensacional. Eu acho que pro Flamengo, pro young torcedor guy in the brasileiro, picture is me. eu acho que essa coisa de resgatar a autoestima do brasileiro, acho que tinha um espinho na garganta, né? De que o outrora o melhor futebol do mundo não dá pra bater de frente com esses caras. Ah, mas dá. Dá sim. E a gente tá provando que dá. Né? Então, tem um sentimento todo especial como torcedor, como brasileiro, como presidente do clube. Muito bom. Não ganhamos nada ainda, Nada, tá certo? nada. Um dia de cada vez. Mas o orgulho é diferente, né? Você, é diferente. independente do que aconteça, é né? Diferente. É, mas é bom que a gente vá ganhando, né? Independente do que aconteça, a gente tá no hino, né? Vencer, vencer, vencer. Mas até agora foi muito bom. Virada, presidente? Hã? Coração. ali na virada. Eu acho que o coração rubro-negro é blindado para isso, né? O coração rubro-negro é forjado essa visão nesse mundo mais guerreiro, né? Se você olhar a história do Flamengo, as grandes conquistas, nenhuma delas veio de maneira tranquila, linear, nenhuma delas, né? Então,
eu acredito que a gente percebia que a gente estava jogando melhor, mas futebol a bola tem que entrar. Então, quando você vê se materializar no gol, né, uma porção de trabalho que você faz fora de campo, é uma satisfação enorme. Lembrou 2019, presidente, com aqueles 2 gols em Eu acho que 2019 é incomparável, né? 2019 é incomparável. Até pelas circunstâncias, já eram 38 anos e tal, era diferente. 2019 foi um exercício cardíaco mais relevante que o de ontem, né? O de ontem não era fundamental ganhar, né? Não era fim de linha pra gente. Claro que você sempre quer ganhar, mas não era fundamental. Mas é sempre especial, né? Pelo momento, pelo ambiente, pelo que representou. Então foi muito bacana. E a festa no Brasil também foi sensacional, né? A gente aqui fica olhando só para o estádio, mas lá foi o que tinha de gente em Copacabana, o que tinha de gente no clube. O pessoal da segurança no clube enlouquecido, que a gente botou um telão lá, né? E apareceram 5 mil para ver o jogo e tal. Foi sensacional, foi muito bacana. Mais especial Uma coisa que a gente pode fazer agora é conversar sem gravar em 2025, se é possível. Só uma não é? última, para Então, ele falar, que eu acho bacana a a gente gente ouvir do poder presidente. conversar, É bacana a gente bacana ouvir do conversar, presidente. sei Eu que é não bacana. falo tanto, Que trabalho, né? que trabalho do Felipe Luiz, né, que vai se concretizando, né? Mas não é só do Felipe, sabe? A gente acaba, eu acho que a cultura latina e do brasileiro é de tentar criar sempre uma visão de um messias, né? É todo um grupo, cara. Sem protagonismo, né? Sem, Eu acho que assim, claro que cada um tem a sua importância, mas quando o todo é forte, as individualidades sobressaem. Quando é só individualidade, é tiro curto, não vai longe. Então, o Felipe é um craque, né? Mas ele tem uma equipe com ele que é sensacional, né? Eu acredito que todo o entorno, os atletas, o elenco, o pessoal que prepara tudo, o pessoal de logística, o pessoal de fisiologia, de nutricionismo, é um mundo de gente que a gente não pode não reconhecer. Tem muito mais por trás daqueles 11 que entram em campo do que a vã ilusão do torcedor, né? Então é absolutamente especial, a gente está vivendo isso aqui. Muito bacana. Eu vi que você teve com o CEO do Chelsea e um dos acionistas do clube também. Sim. Né? Não sei se foi antes ou depois do jogo, mas se você pudesse passar alguma impressão sobre o que eles acharam de estrutura, de capacidade do Flamengo de mobilizar a gente também. Né? Olha, nesse nível, os caras têm noção do que é o Flamengo, né? Não foi só o que eles viram ontem em campo. Claro que o resultado foi surpreendentemente negativo para eles. Eles não esperavam perder, nem esperavam perder com um domínio tão claro do Flamengo. Então eles tiveram aquele momento de decepção, mas foram muito elegantes. A gente encontrou com eles antes do jogo, ficamos conversando ali 1 hora, basicamente sobre estrutura de capital, falando de negócio, né? Como é que é um clube no Brasil, como é que um clube que não tem dono como o Flamengo tem essa pujança. Demonstraram interesse e curiosidade na parte de formação da base da gente. E depois o Wallace sempre faz o gol, né? O terceiro gol, então de alguma maneira reforçou corrobora uma preocupação, um interesse, uma curiosidade que eles tinham. Então foi uma conversa basicamente de negócios e eles disseram que quando vierem ao Rio vão nos procurar e eles também colocaram o Chelsea à nossa disposição em Londres quando a gente for lá para conversar, para conhecer a estrutura deles. Então foi muito cordial. Eu entendo que um outro produto bacana desse Mundial da FIFA é que você acaba tendo contato com outros dirigentes que você não teria se não fosse por meio de transação de atleta, né? E eu costumo dizer que é sempre mais fácil você fazer negócio com quem você conhece, com quem você teve pessoalmente. Então, isso aí foi altamente positivo. E tem transação aí no meio, presidente? Isso que eu ia aproveitar. Tem transação aí no meio? Pois é, gente, vamos então não gravar Olha, agora. transação, Tá bom, vamos não gravar transação não tem. Mas é óbvio que isso estreita relações, né? E que isso abre possibilidade de vocês falar diretamente. Futebol acaba sendo muito transacional em cima dos agentes, né? Dos intermediários. Quando você conhece os dirigentes, você tem uma situação diferente. Então a dinâmica fica diferente. Eu acho que é bom, vai ser bom para os clubes que vieram aqui, para o Flamengo, que tem um protagonismo no futebol brasileiro. Muita gente fala sobre internacionalização de marca, né? Internacionalização de marca é isso. É você vir jogar um Mundial, jogar bem,
o mundo inteiro vê quem você é. Agora o mundo inteiro já sabe quem é o time que tem a maior torcida no planeta, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Então isso aí, né? Isso aí, independentemente do que a gente conquistou até agora, já é uma coisa muito E positiva. essa convivência com jogadores, que não necessariamente é algo trivial da sua parte, você deixa aqui o futebol bem isolado da área institucional. Como é que foi esse papo? O que você sentiu deles? Eu convivo pouco com os atletas. Eu aprendi isso de longa data, que é o seguinte: todo presidente do clube no Brasil, ele é um torcedor maluco. Então eu fui aprendendo, vendo meus amigos, né, também malucos, que se envolveram nesse processo comigo, de que não é uma boa você fazer mistura dessa coisa do profissional com a passionalidade que está ali do torcedor. Então eu encontro com eles assim de uma maneira muito rápida, cruzo no café da manhã, no elevador, mas eu tento não expressar para eles os meus sentimentos. Tudo que eu tenho que falar, eu falo para o Boto e para o Felipe Luiz. Fica ali e um trabalho de blindá-los, né? Vocês vejam, isso aqui, o que a gente está vivendo aqui é raro. Não tem um dirigente aqui com a gente. Sim. Né? Meu filho pergunta por que ele não pode vir. Eu digo que você não pode vir porque você não é nada do Flamengo além de ser torcedor. Entendeu? Você não tem nada de especial em relação aos outros 45 milhões. Né? Então, a gente aqui está trabalhando, não está se divertindo. Então, blindar a turma para que eles façam um trabalho bem feito. Né? Tem um detalhe que a bola tem que entrar. Né? Mas tem um mundo de trabalho por trás. Então, deixar eles trabalharem em paz nesse lugar. Então, algumas pessoas questionam, né? Pô, o Flamengo já devia estar em Orlando. Estaria uma oba-oba agora, né? Estaria 10 mil rubro-negros invadindo o campo e tudo mais. Orlando mesmo fica 40 mas não quilômetros tem de ninguém Buxixe. aí que pensa que Atlantic City é isolado, que não era o melhor lugar. É exatamente por isso que a gente está aqui. Né? Longe, distante, numa estrutura legal, para que eles possam ter a tranquilidade de trabalharem sem estarem sendo assediados, sem estarem sendo importunados. E fazerem o melhor que eles puderem pelo clube. Né? Eles estão andando tranquilos na rua, assim. É, Vê sempre que eles estão bem em paz. Acho que isso ajuda bastante. Deve ser uma experiência diferente para eles. Felipe né? Luiz, por exemplo. Andar na rua sem necessariamente ser importunado ou ser reconhecido. Mas o Bab te surpreende essa campanha, não só do Flamengo como dos brasileiros, porque eu sei que não se falava tanto desse Mundial, né? Como se fosse um protocolo, vai ter que ir lá para jogar, mas não vai, dificilmente alguém vai ganhar, fazer uma campanha boa. Mas pra gente não era isso aí que você falou, não. Eu sentia Não que tinha, você falava não, que não a tinha prioridade essa. era brasileiro, Hã? você falava isso. Mas a prioridade, porque o Mundial é uma vez a cada 4 anos. É claro que a prioridade ao brasileiro é Libertadores. Né? Isso não resta nenhuma dúvida para quem está no futebol. Eles não têm dúvida nenhuma disso, do que é a nossa prioridade. Mas o Mundial você não precisa motivar ninguém. Né? Olha a dimensão que isso tem, né? Para vocês, para todo mundo. É legal você interagir, você conhecer outros lugares, ver os estádios que a gente está vendo, interagir com as pessoas que a gente está interagindo. Então você sai de uma experiência dessa, todo mundo sai melhor. Não é só o atleta, é o profissional que está aqui, o jornalista, o médico, o fisiologista. Todo mundo aprende alguma coisa com isso, né? E quando a gente volta, a gente olha para casa e depois isso aqui podia ser melhor. Então, eu acho que todo mundo ganha com isso. Eu acho que a motivação sempre existiu. Se surpreende, eu tenho uma visão de que nós temos, né? E o Nelson Rodrigues já dizia, aquele complexo de vira-lata, né? De achar que a gente é inferior em tudo e tal. Não é verdade isso. Na hora que a bola rola 11 contra 11, você vê que as coisas podem ser diferentes. Eu não sei se seria com todos os clubes, mas com os clubes top do Brasil, os clubes do Brasil, assim, nós estamos trazendo aqui os 3 últimos campeões de Libertadores, né? Então, estamos trazendo o Palmeiras, que é um clube que está muito bem no Brasil, quer dizer, 3 times do Rio de Janeiro, então é um momento especial. Então, achar que esses clubes conquistaram o que conquistaram por acaso, não foi por acaso. E os europeus, o futebol europeu, né, que está numa prateleira de cima em termos de qualidade, ele tem fundamentalmente jogadores de todos os lugares do mundo. Muitos da Argentina, muitos do Brasil, muitos do Equador, né, muitos da Colômbia. E isso tem feito também os campeonatos deles serem melhores. Na hora que você consegue ter jogadores nessa qualidade aqui, você tem um processo de melhora importante também. Então, o que acontece é que, como não havia esse tipo de torneio, só tem aquele no final do ano, onde você faz 1 ou 2 partidas, né? Fica o estigma de que o futebol sul-americano não é tão forte. Mas quando você coloca no modelo de competição desse, onde você tem que jogar 3 partidas no primeiro grupo, você vê, na maioria dos grupos está chegando na 3ª rodada aí, todo mundo fazendo conta para ver como é que vai ser com saldo de gols. Eu não sei se o time tal vai fazer 4 ou 5 no outro. Bom, para quem achava que ia ser fácil, eventualmente, está claro que não é tão fácil assim, né? É mais fácil falar
E vocês têm se falado, Diego, você com o Mário, com a Leila, com o próprio Trek? Cara, eu não falei nada com eles até agora, porque tem sido super corrido. E o que acontece? Hoje aqui eu estou sem fazer praticamente nada, né? Mas tem gente que está envolvida com o jogo. Então, ontem eu estava muito envolvido com o jogo e tinha gente que não estava tão envolvido com o jogo. Não? Então você acaba que você descasa. Mas a gente, com o Mário e com o JP do Botafogo, a gente se encontrou no evento lá do Governo do Estado, da Secretaria de Turismo ali no Lagoon, no Rio de Janeiro, junto do clube. E foi muito bacana. A relação que a gente tem é uma relação bacana no futebol carioca. Ela melhorou nos últimos anos. E eu sempre advoguei isso, entendeu? Dentro de campo, o couro tem que comer, eu quero que o Flamengo ganhe, dane-se todo mundo. Mas fora de campo nós temos que ser amigos, temos que ser parceiros, fazer o negócio crescer, né? Então acho que isso tem sido bom. Eu acho que vai ser bom para os clubes brasileiros, vai ser bom para o futebol carioca, né? Tinham vários memes, brincadeiras ontem nas redes sociais, falando, pô, difícil mesmo é o campeonato carioca. Agora os caras estão vendo como é difícil ser Madureira, Boa Vista. E paga também pela premiação, Babi? Está vindo um caminhão de dinheiro aqui para essa participação e ir vencendo. Dinheiro nunca é demais. Dinheiro nunca é demais, a gente tem fome, a gente quer contratar mais gente, quer trazer mais gente para fazer esse elenco mais forte. Então vai vencer terça só também. Mostra como o negócio pode crescer no Brasil, né? Olhar que a gente talvez seja a 8ª, 7ª liga no mundo, eu acho que se a gente organizar a coisa dá para ser a 3ª. Bacana. Primeira, segunda não dá, mas eu acho que em um horizonte de 5, 10 anos é bom você ter perspectiva, né? Acho que dá para a gente ser a 3ª liga do mundo. E esse Mundial de Clubes eu acho que veio para ficar. Acho que isso veio para ficar. Na minha opinião, o que vai acontecer é que a Copa do Mundo vai acabar virando uma coisa parecida com Olimpíadas. Alguém comentou isso hoje. Vai ser uma coisa mais de celebração, de integração entre os países. E o Mundial de Clubes é o que vai ser a Vera mesmo, que traz a paixão, né? Que traz a torcida da gente aqui dando um show. Eu não sei quem deu mais show ontem, se for o Flamengo dentro de campo ou a torcida fora de campo. A torcida foi absolutamente especial. Obrigado a todos vocês aí pelo apoio. Muito bacana. Valeu. Aproveitar que a gente está vendo o Wesley aqui no campo com o Felipe Luiz, né? E tem muito uma expectativa em relação à venda. Você estava em contato com o pessoal do Chelsea, né? Até falou sobre a cordialidade deles. Teve alguma conversa sobre o Wesley? Eles consultaram de alguma forma? Não, existem muitas sondagens, né? Mas conversa concreta só teve uma até agora. E pode falar pra gente? Não, claro que não. Claro que não. Não, fica à vontade, pode perguntar. Eu não tenho problema só porque nenhum. o torcedor quer saber. Mas assim, eu acho que é natural, né? Com o que ele está jogando. Mas foi agora nessa janela, essa conversa? Não, já era uma conversa que havia um tempo, Mas é assim, é um namoro que pode evoluir, pode dar em casamento ou não. O que acontece é que a gente tem uma situação mais robusta hoje. A gente não tem que vender o almoço para pagar o jantar. E a gente não vai fazer nenhuma transação Eu não que vou seja pegar para vocês que vocês muito têm ali boa embaixo, né, para o pra clube, ele. né? Então, Se espirrar saúde. isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas assim, a nossa intenção não é vender o atleta. No caso, como o do Wesley, que é um exemplo que você falou, é só mais um exemplo, mas para vender um jogador que tem um encaixe que a gente tem no elenco, né? Num ano difícil como esse, que a gente quer ganhar tudo, né? Então você tem que buscar o equilíbrio ali, né? Entre o veneno e a dose. Você vende 2 jogadores, faz muito dinheiro e perde um título ali na frente. Então o Flamengo não é banco. Então a ideia é você ganhar tudo, né? Não perder as oportunidades que você tenha de fazer transações que sejam boas para o clube e para o atleta, e você trazer outros atletas que de alguma maneira reforcem ainda mais o teu elenco. Então é um jogo de xadrez, não é um movimento só. Então não é só eu vou vender o jogador se me pagarem mais. Certo. Eu consigo repor, eu tenho possibilidade de repor. Quando eu olho para frente do ano, esse jogador que eu vendi dessa posição, eu tenho alguém em casa que possa assumir esse papel, eu tenho um backup para ele. Então tem todo um trabalho de planejamento de médio e longo prazo que a gente tem feito, que quando elogio o elenco do Flamengo, isso é um trabalho de muitos anos, não é um trabalho só de agora. Não é só de agora. Os reforços que nós trouxemos, a gente não tinha um caixa forte no início do ano, né? Então as pessoas diziam, não, o cara não vai conseguir trazer ninguém. A gente trouxe Danilo, trouxe Jorginho, trouxe Juninho, que ainda vai dar frutos. Vamos lembrar que tem jogadores hoje que são considerados imprescindíveis, fundamentais, e que tiveram 6 meses terríveis quando chegaram no Flamengo. Tem vários, né? Você pega o Michael quando chega no Flamengo, pô, o cara foi revelação do brasileiro e tal. E em 21 foi o jogador do campeonato, arrebentou, jogou muita bola. Então,
o Arrascaeta, que era o único uruguaio, né, sem raça que tinha. Então, falava essas bobagens, mas você vê, no tempo, né, você precisa de um elenco, né? Você precisa de um elenco. Então, não é só você comprar ou vender um atleta. Tá? O próprio Varela, Pulgar, quer dizer, demoraram um tempo. O Léo Pereira para se adaptar. Pois é. O Rossi, quando chegou, ficou lá por uma escolha como reserva do Matheus Cunha, né? E hoje é uma segurança para a gente. Então, é um processo de longo prazo, de avaliação importante e tal. O que acontece é que tem plano para todas as posições, né? Não necessariamente a gente consegue trazer os jogadores que a gente gostaria, seja por uma questão de time, interesse do atleta, preço. Mas o Jorginho deu certo, né? Você falou, eu lembro que você falou na CBF que vocês não queriam qualquer jogador, queriam o Jorginho. É isso. E deu certo. É isso. Ô Bap, em cima do que você estava falando do contato com o pessoal do Chelsea, o Boto viveu a vida dele todo em contato com os dirigentes europeus. Você acha que isso vai facilitar o caminho do Flamengo nas janelas com relação ao acerto nas contratações, por ele conhecer diretamente os dirigentes de lá? Eu acho que conhecimento sempre ajuda. Credibilidade é importante, né? Eu sinto um orgulho enorme como rubro-negro, porque quando eu me envolvi com isso, e a gente ganha a eleição de 12, não tinha dinheiro para comprar papel higiênico no clube. Não tinha dinheiro para comprar lâmpada no banheiro. Então os caras diziam, olha, não vá ao banheiro depois de 7 da noite não, que é escuro. Isso é uma vergonha enorme para um clube como o Flamengo. Então quando a gente hoje olha que a gente compra jogador de qualquer clube do planeta, e que a nossa palavra vale, quando a gente diz que vai pagar em 2, 3 anos, a gente realmente paga, isso enche a gente de orgulho. O mercado internacional sabe disso. Muitos dos vendedores de atletas dizem, olha, para o Flamengo a gente vende sem garantia bancária. E garantia bancária, para quem está no Brasil, fazendo dinheiro em real, para botar um jogador, para trazer um jogador lá de fora, às vezes faz o jogador ficar 30% mais caro. Você não consegue trazer o jogador se você não tiver credibilidade. Então, na sua pergunta, tem uma questão de credibilidade, de imagem, e a coisa da relação pessoal, claro que ajuda. Então, trazer um cara do nível do Boto, que tinha transação, que transacionava com todos esses caras, ajuda no processo. Mas é um conjunto, não é uma coisa só. Aí, se o Boto estivesse no Brasil, em outros clubes que sabidamente não pagam nada, nunca, ninguém, eu acho que o Boto, com todo o relacionamento que ele tinha com os caras, não seria tão simples, né? Então, eu acho que é sempre um conjunto de coisas. O caixa está melhor que o do início do ano, então o torcedor pode ficar esperançoso? Não tem como estar, não tinha como estar pior. Então, assim, né, eu tirava 1 na escola, agora eu estou tirando 6. Melhorei muito, né? Mas ainda dá para melhorar. Eu acho que um clube do tamanho do Flamengo, se o Flamengo fosse uma empresa faturando 1,5 bilhão por ano, ele tinha que ter uns 300, 400 milhões em caixa. É assim que você toca uma empresa. Ninguém toca uma empresa grande com menos de 3 meses, 4 meses de dinheiro em caixa. O Flamengo tinha dinheiro para 2 dias. 2 dias. Caramba. O Flamengo tinha uma situação econômica boa, mas uma situação financeira ruim, né? Aquele cara que tem imóveis, tem imobilizado, tem o elenco, mas não tem dinheiro no banco. Liquidez, né? Não tinha liquidez. Agora tá até o Boto falando em Vlahovic hoje. Ele pode falar o que ele quiser, né? O Boto e o Paparazzo, né? Não, ele falou, ele deu entrevista. O Boto falou lá pra Gazeta dello Sport. Falou. Entre falar e fazer faz uma diferença enorme. Não, tem que convencer o cara também. Esse campeonato que tem uma premiação muito grande, eu queria te perguntar se o Flamengo ir avançando e ganhando cada vez mais dinheiro pode acabar ajudando também na questão do projeto do estádio, né, que o torcedor tanto pensa sobre isso. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada que ver uma coisa com a outra, eu vou te explicar por quê. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos, ele tem que funcionar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 e daqui a 20. Isso é um projeto que, olha, a minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida seja baseado em emoção. Todas as decisões importantes da minha vida que eu me baseei em emoção, eu fiz coisa errada. Então, se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF, ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo centro de treinamento do Jorge Elal, né? Então, a gente demorou mais de 20 anos para fazer. Então, o estádio, eu tenho Maracanã por 19 anos. Maracanã por 19 anos, então eu tenho 19 anos para fazer isso. A gente tem que ganhar muita coisa ainda, ganhar um dia sim, o outro também, abastecer o caixa da gente. Quando tiver mais dinheiro em caixa e mais clareza sobre os projetos, a gente vai tomar uma decisão abalizada. Os estudos que nós estamos fazendo até agora, eles já demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito, nem no preço que foi comentado.
Os estudos que estão fazendo, tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares. E a conclusão, infelizmente, é de que as coisas vão demorar mais tempo e vão custar mais do que tinha sido colocado naquela época. E que, infelizmente, é a vida como ela é. Infelizmente, é a vida como ela é. Então, se isso tiver que comprometer a performance esportiva do Flamengo, nós não vamos fazer. Vamos pegar o caso do Corinthians. O Corinthians, em 12, foi campeão da Libertadores e Mundial. E os meus amigos corintianos dizem, daqui a 2 anos nós vamos ter o estádio da gente. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá com o Corinthians, do ponto de vista esportivo? Então, é sempre aprender com a experiência da gente é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. É melhor a gente olhar em volta, ver quanto está custando dinheiro no Brasil. Então, se não houver uma fórmula de financiar esse projeto que leve o Flamengo a virar SAF ou comprometer performance esportiva, nós vamos empurrar isso para frente com toda certeza. Aliás, eu sempre disse isso no processo eleitoral. Algumas pessoas diziam, não fala isso que você vai acabar não sendo eleito. E eu dizia o seguinte, olha, eu tenho uma porção de defeitos. Mentiroso e enganador eu não sou. Tá certo? Não vou enganar ninguém, dizer que é simples, rápido e fácil, porque não é. Não é. Então, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Então, hoje nós estamos pensando aqui no treino, em Los Angeles, buscar mais $2 milhões, mais uma vitória, que ajuda nesse processo todo, mas não tem uma correlação direta a premiação daqui com o estádio. Não dá para comparar a ordem de grandeza, mas não, entendeu? O estádio pra gente é a ordem de $500 milhões. A premiação aqui se ganha de 2, se passar para a próxima fase é 7 milhões. Então, vou construir uma casa em Angra e você dizer, ótimo, já tem a bicicleta aqui, já tem a bicicleta para botar, né? A casa é um pouquinho mais cara. Né? Mas, Bate, a situação fiscal do Brasil melhorando ajuda, né, o Flamengo, obviamente. Né? É claro que ajuda, mas o custo de capital a 15% ao ano... né? E quem vai emprestar dinheiro para o Flamengo a 15? Porque a Flamengo empresta a 21. O estádio custa 3 bi, 21% de 3 bi, 600 milhões ano. Se eu der $110 milhões para o Boto e para o Felipe Luiz, a gente monta uma seleção mundial. Isso em um ano. Estou falando de custo do dinheiro, tá certo? Passou um ano, você tem que botar outros 600 só pelo custo de capital dos 3 bi. É uma fortuna. É uma fortuna. Então, assim, são as escolhas que você tem que fazer, né? E as escolhas que nós vamos fazer são essas aqui dentro de campo. Ter um time forte. Né? E a gente veio jogar aqui na Filadélfia. Como é que foi o jogo de ontem? Eu me senti em casa ontem. Todos os lugares que a gente vai, a gente se sente em casa. Então, esse conceito, né, físico de que esse é o meu campo. O Flamengo joga em casa em qualquer lugar que ele vai. Então, eu sinto que nós temos muitas casas. Né? São Luís do Maranhão. Chega São Luís do Maranhão, chega 1h da manhã, tem 100 mil caras te esperando na rua. Não é uma disputa de título, não é nada. Isso é uma devoção, isso é um negócio sensacional. Basicamente é isso. Obrigado. Vamos lá trabalhar vocês. Obrigado. 15 minutinhos para vocês soltarem o dedo aí. Valeu. Eu não falo comumente, mas eu estou falando aqui em respeito a vocês, pelos poucos que vieram aqui hoje. E Orlando deve estar mais animado, mas aqui é a relação. Eu subi a placa assim, o jogador... Olha, alguém vai dar um incentivo aqui. Ali, ó, o elenco está se preparando para começar o aquecimento ali, né? Todos no campo. Os clubes têm essa 15 minutos, tá? visão. Temos 15 minutos de... Valeu! Uma causa raiz desse processo. A outra coisa é o seguinte, é que você acha que você tem um acordo com o Clube A. A cada 18 meses, metade dos clubes da Série A trocam. E ninguém fala disso. Então é o seguinte, eu estou O Felipe ali conduzindo a galera para aquela corridinha rápida de início de treino. Você formar uma liga, é uma estrada que não tem nem retorno nem acostamento. Olha aí. Certo? Nós vamos arrumar junto, vai ser pior do que um casamento. E aí quando eu estou me entendendo contigo, você sai, entra ele e pensa... A gente está com o sol contra na cara aqui, eu não consigo ver todo mundo, mas a informação é que devem estar todos os jogadores no campo. Filipinho pode ver uma bola, ele já vai lá e chuta. Monstro Felipe Luiz. Ó, Léo Pereira, Danilo, Wesley, Alexandre. Cara, o sol tá muito contra pra mim aqui. Arrascaeta no campo, bloqueio, Vinha, Varela, Araújo. Todos os jogadores no campo. Todos os jogadores no campo.
na maioria das vezes, O BAP conversou com a gente, não sabe exatamente falou qual é a sobre sequência tudo, de sobre o mercado da bola, sobre os Estados Unidos aqui, falou sobre estádio, sobre questão de não ter pressa para construir o estádio e perder o potencial futebolístico, né, o potencial campo, né, força do time. Se falasse de negócios, Olha lá. só se fala de Ele segue conversando com o pessoal aqui, tá? Então, assim, o direito de transmissão no Flamengo, o direito de transmissão no Flamengo já foi 60% da receita. Hoje o dinheiro de transmissão no Flamengo. Olha aí, ó. Já começaram com outro trabalho ali agora. Os jogadores do Flamengo nesse penúltimo treino antes do confronto com o Los Angeles FC. Acompanhando aí os jogadores na telinha. Já segue a gente aí, já se inscreve em todos os canais. Paparazzo Rubro Negro, Placar TV, Momento Paparazzo, nossos parceiros Raíza Simplício, Gabriel Órfão. Inscreva-se agora mesmo. Eu não... Você viu o De La Cruz? Tá ali não? Tá ali não? Tá muito sol contra no meu rosto, não tô conseguindo enxergar nada. Também não vi o Nico não. É, o Nico não tô vendo não, cara. Lá tá todo mundo ali. Arrasca, Alexandre, tá todo mundo ali. Só o Nico mesmo que, pelo visto, segue fora, hein? Não tô vendo o Nico. O BH tá ali. Ah, tá tudo bem com ele. Foi só... É um cansaço mesmo. Ah, contra o Los Angeles, com certeza, controle de carga. Acredito que o Arrasca vai ter controle de carga no jogo contra o... Olha, galera, então, é o seguinte, a gente não tá vendo nem o Nico De La Cruz e nem o Gerson treinando aqui, tá? Então, são jogadores que podem estar no controle de carga ali. O Nico, na verdade, está tentando se recuperar para jogar. Seria um jogo importante de participar, nesse terceiro jogo da fase de grupos, que não é um jogo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar, apesar de valer 2 milhões de dólares. Ó, o Léo Ortiz, os jogadores estão todos aí, menos então o Gerson e Nico De La Cruz. A gente está vendo ali o Boto e o BAP conversando. Será que é isso? Acho que não. Ok? É isso? Os jogadores se preparando ali para um treino ali com bola. Quando começa o treino tático, eles pedem para a galera sair, né? Acho que não era isso não, Gabriel. Ele falou 15 minutos pra gente gravar. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Por favor, vai ser um pouquinho antes hoje. Ah, é? Então valeu. Por favor. Gabriel Órfão estava certo. Eu estava certo. Eu nunca erro em nada. Não, imagina. Fala que Neymar é melhor que Dybala. Não, Messi, né? Messi, como é que é Messi pior que Dybala? O Dybala é melhor que o Messi. O Ayrton Ribeiro no auge também. Você é maluco, cara. Pelo amor de Deus. Você é maluco.